Apesar de ter... Eu fiquei com uma belíssima impressão de No Palmeiras derby, e Corinthians no derby. A gente se inclusive. encontrou lá. Né? Então, assim, eu acho que tem alguns motivos que a gente pode até conversar do porquê que tem acontecido isso no Allianz, mas a gente ficou com uma boa impressão e, inclusive, repercutiu muito nas redes sociais, né? Muita gente falou, pô, todo mundo cantando na Arena Barueri, todo mundo como se fosse antigamente, né? Que hoje a gente não tem mais visto tanto esse fervor, esse caldeirão que o Allianz Parque sempre foi, né? Tava uma energia bem legal e mesmo com 2 setores fechados, Com né? 2 setores fechados. O estádio não tava tão não lotado tava tão e mesmo lotado. assim tava uma energia E tava um clima bacana. bom. Não sei se você sentiu isso, assim. Acho que a gente que tem ido no Allianz agora, o clima tá diferente, assim. Não tem... Eu tenho memórias do Parque Antártica e depois que fez o Allianz Parque, aquele clima, aquela mística, aquele caldeirão sempre permaneceu, sempre andou, né? Parece que acabou o Parque Antártica, mas aquele clima, aquele ambiente, aquela atmosfera foi pro Allianz, né? E hoje a gente tem visto, enfim, um clima diferente e o que me entristece, assim, sabia? É algo que me deixa triste, assim, porque eu sei que isso não é o Palmeiras, essa não é o carimbo da torcida do Palmeiras, podemos dizer. Quais vocês acham que são os motivos principais para a torcida estar? É só a questão da elitização? Porque o preço do Allianz é mais caro que o Barueri. E eu não fui no jogo contra o Corinthians, mas ano passado eu fui em vários jogos em Barueri. E a torcida... A quantidade de pessoas foi bem menor e eu não achei que a torcida cantou tanto. E pra mim, na minha opinião, talvez por ser derby, pelo Palmeiras começar fazendo gol logo no início, ajudou muito a esse clima ficar do jeito que foi. Mas não sei se isso foi determinante. Quais motivos vocês acham que estão fazendo que o Allianz fique dessa forma... Parecendo um teatro, né? Porque domingo pelo amor de Deus. Pra mim, o motivo principal é a Mancha Verde estar banida do estádio, né? Não tá podendo entrar com faixa, com bateria, instrumento. né? É o pulmão do estádio. Você goste ou não da Mancha, com todos os problemas que as organizadas têm, que as pessoas têm um certo preconceito, uns gostam, outros odeiam, enfim. Mas você gostando ou não, a Mancha tem uma importância absurda para nossa arquibancada, né? A gente foi para Montevidéu, a gente que viu o Palmeiras conquistar tantos títulos, querendo ou não, cara. Tem muita gente que da organizada tem que acabar, mas a gente, gostando ou não, a gente tem que aceitar que os caras são muito importantes. Eles são o pulmão do estádio. E, cara, o Palmeiras tá passando por um momento complicado. Aí tem jogo que parece que a Savoia se junta com a Mancha, e aí dá uma melhorada. Tem jogo que cada uma fica no seu canto, e aí cada organizada canta uma música diferente também. E acaba que o povo da Central, o povo do Gol Sul, às vezes nem escuta e não consegue acompanhar. Então, eu acho que também tem uma questão de que o Palmeiras precisa ajudar também. Aqui no Brasil a gente é muito assim, a gente vai junto com o que o time tá produzindo em campo. Pô, mas o Palmeiras vinha de 7 vitórias seguidas. Contra o Bahia sim. não eu acho que contra o Bahia era um jogo pra torcida... Pra cantar? Então, e mesmo assim nem a capacidade completa do estádio teve, né? Mas mesmo assim... Mas encheu, Encheu o quê? Quase 30 mil? 29, foi 29, mas o Palmeiras tá com um problema de ocupação também complicado, porque o ingresso é muito caro também, sei lá, parece que o estádio deixou de ser novidade pra muita gente só quer vir nos jogos com muito apelo, né? Se é um jogo com pouquinho menos apelo, o cara já não... Então, por exemplo, Palmeiras e Ceará na Copa do Brasil, se o Palmeiras fizer um bom resultado amanhã... Exato. Talvez não seja um jogo com muito apelo, que a galera vai querer vir pra... Então, eu sinto que tem muitas coisas nesse pacote, eu confesso que é difícil a gente tentar entender o principal motivo. Eu acho que a gente levanta hipóteses, né? A gente levanta suposições aqui, né? Então, acho que a gente pegando um recorte... Eu poderia aqui, como você falou várias coisas que eu também coloco nesse pacote. Tem a elitização, que pegando, como eu falei, esse recorte lá em Barueri, o ingresso era mais barato, tudo bem, o jogo tinha um apelo maior, mas desde o primeiro minuto, todo mundo cantando. No derby da primeira final contra o Corinthians que eu tava um clima muito bom também. Todo mundo cantando, todo mundo, assim, a atmosfera muito boa. No Allianz, se diz, No né? Allianz, no Allianz. Eu tava na Superior Sul e, assim, um clima muito bom. Então, como eu falei, eu acho que a gente tem suposições, mas achar o cerne da questão, eu acho que a gente só consegue achar perguntando ao interessado. Eu acho que precisa ouvir.
né? Então, eu acho que é só assim que a gente consegue saber o que de fato aconteceu. Talvez um caminho para nortear, começar a entender o que tem acontecido, da onde isso começou, quando começou. Como o Gabi falou, tem a questão da mancha, a questão da organizada, é o pulmão da arquibancada, é o pulmão da torcida, né? Então, eu acho que a gente tem alguns caminhos para entender de onde que isso aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E ouvir acho que a gente precisa ouvir, né? Perguntar o que tem motivado. Porque eu acho que estádio é isso, é ambiente, é atmosfera. E eu acho também que passa muito por essa questão que o Gabi falou, concordo também com ele, dessa questão do time também. Muita gente que cresceu, né? Tem muita gente da nova geração indo no Allianz Parque, né? Que não está acostumado a perder, né? Que pegou essa era tão vitoriosa, por exemplo, desde 2015, são muitos e muitos títulos. Então, não consegue ainda lidar com as próprias frustrações, emoções, não tem, né, uma parte mental construída ainda. Então, pode ser também um desses fatores. Mas é o que eu falei, são só suposições, né? Eu acho que a gente perguntar... E talvez é uma geração também que pegou um Palmeiras tão forte dentro de campo que o torcedor não entende a importância que ele tem. Porque em outros momentos o time era tão ruim que o torcedor sentia que, cara, eu vou ter que ir, eu vou ter que cantar, eu vou ter que dar meu máximo, minha vida ali, pro Palmeiras conseguir ganhar. Hoje não, o cara vai com a obrigação, o Palmeiras tem que ganhar, porque eu pago caríssimo no ingresso. É isso. E eu quero os 3 pontos. É isso. O time é muito bom. Compra e obrigação, pagou, né? 25 milhões de euros em um, 18 em outro, 12 no outro, eu quero a vitória e eu não preciso fazer nada pro Palmeiras ganhar. Vocês viram, exatamente, vocês viram aquele vídeo que viralizou do torcedor jogando um Candy Crush, sei lá. É aquilo, assim, que, se você for colocar, vamos tentar, então, entender a linha do tempo. Se o cara tá no jogo, ele é palmeirense, tá? Julgo ser palmeirense. O que tá acontecendo pra ele jogar ao vivo lá no jogo? O cara tá entediado. É a única coisa que eu consigo colocar aqui. Pô, o cara não tá gostando, tá entediado, não quer. Então, eu acho que passa muito também pelo time dentro de campo, né? Talvez uma geração que não está acostumada a ver o time passar perrengue, o time não se encaixar, porque o final do ano de 2024 e começo de 25 do Palmeiras foi um ano, foi em declínio, né? Não foi a pessoa que está acostumada, o torcedor que está acostumado com aquela máquina de 22, desde quando o Abel chegou, que sim, foram formas diferentes que o Abel aplicava, né? De estilo de jogo, começou numa transição ofensiva, depois começou cadenciando o jogo, um time mais vertical em 2022, que para mim foi o melhor Palmeiras da era Abel. Então, assim, pode ser também essa questão, mas eu acho que são suposições, como eu falei. Eu acho que ouvir é o melhor caminho. Na minha humilde opinião, são um conjunto, de fatores. Você não consegue falar, desculpa, você não consegue apontar um único motivo. A mancha que tá... Não, eu acho que tem a questão da mancha, obviamente, porque a gente sabe que a mancha verde na verdade, não só no Palmeiras, no Brasil, todos, se acabar com as organizadas no Brasil, perfeito, vira um teatro todo estádio. A do Corinthians também, até o Boca, o River, se acaba com a Ladô, se acaba com o estádio, irmão. Isso não tem jeito. Porque eles que ditam o ritmo. Pra mim, motivo 1, pra mim esse é o principal. 2, tem a questão da elitização, claro. E pra mim, talvez, junto com o da Mancha, o principal é que a torcida do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Também. Hoje é uma cornetada que não dá. Contra o Bahia, a gente vem 7 vitórias seguidas. O Flaco teve o melhor jogo dele no Palmeiras contra o Bolívar. Contra o Bahia, ele não começou tão bem. Aí teve um lance que ele erra 2 vezes seguidos. Aí a torcida já começa a pegar no pé dele. Exato. Irmão... Exato. Então, tipo, e nem é um momento que o Flaco tá mal. É o melhor momento dele, talvez, no Palmeiras. E mesmo assim, os caras pegam no pé do cara. E o Palmeiras ganhando 7 jogos seguidos. A torcida do Palmeiras... E aí, tem a questão dos jovens. Eu entendo que os jovens estão mal acostumados. Mas os velhos também são assim. Cornetando que passaram também pela fase ruim também. Então, não dá pra só colocar na conta dos Enzos, né? Não dá pra colocar só na conta deles, tá? Sim. Porque pra mim, os velhos também... Quando eu digo velho, vamos dizer assim, 30, 40, 50 anos. Porque quando o cara 70, 80, já é uma outra pegada, né? Outra geração. É uma outra geração. Mas, cara, eu não consigo botar só na conta da molecada. Porque a gente tava no jogo junto, você sentiu os caras correntando o Flaco. Pô, o maluco tá jogando demais. É verdade. Porra, e ele erra um lance ali, beleza, normal.
Mas os caras já começam a xingar, jogo 0x0, Palmeiras em cima, não dá. Eu acho que falta um pouco de equilíbrio, paciência também. Mas é chato entrar nisso, porque tem muita gente que não entende. Aí acha que, você quer ensinar a torcer. Exato. Eu não gosto desse... Não, porque eu tenho certeza... Sim. E a gente tá nessa discussão uns 2 dias nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Qualquer crítica que você faz quer me ensinar a torcer, eu pago o ingresso, eu faço o que eu quero. E, cara, a gente tem que entender que existe uma cultura de arquibancada, né, cara? Não dá pra gente se tornar a torcida do Flamengo, ficar vaiando o time no intervalo, que fica... Isso eu acho que, cara, a torcida do Palmeiras tá... a gente é corneteiro, beleza. A gente é corneteiro de natureza, mas não dá pra gente transformar a torcida também numa coisa insuportável ao ponto de, cara... Começa a ficar insustentável, né? É um ambiente insustentável. E aí, por mais críticas que tenham a organizada, você pode falar o que quiser da organizada. A organizada, irmão, canta aos 90 minutos. Os caras não param de cantar, de incentivar... Os caras xingam depois, protesta depois, que perdeu, se perder. Aí você pode achar que o protesto é político, que tem outros motivos, mas durante os 90 minutos é sempre apoio, mano. Então, assim, não tem o que falar. Eu acho também. Essa questão de ser corneta, hoje não tem um equilíbrio, né? Pra tudo, né? Nem no futebol. É reflexo da sociedade. Perfeito. Você tirou as palavras da minha boca. A gente vive numa polarização, né? É muito extremista, né? Então, ou você tá de um lado ou você tá do outro. E se você tem um equilíbrio, sobretudo uma coerência, você já é taxado como passapano. Exato. Né? Então, fica difícil. Parece que a sociedade ela quer te encaixar em algum rótulo, né? Não, você é passapano. Não, você... Tá, tudo bem, mas foi até o que eu falei num vídeo meu. Eu falei, os questionamentos, como eu gosto de falar, eles são feitos. Eu pauto todos. Falo, acho que essa substituição não foi legal. Mas parece que, às vezes... a pessoa tá lá para ouvir o que ela quer ouvir e como ela quer ouvir, né? A pessoa xingando, subindo na mesa, batendo na mesa. Sim. Não é minha linha, né? Mas não é por isso que os questionamentos não são feitos. Exato. Né? Acho que são formas. E eu penso assim, dessa forma. Eu acho que você pode falar tudo o que você pensa. Eu sou dessa opinião. Posso falar tudo o que eu penso. Desde que eu tenha respeito, desde que eu tenha empatia. Né? Você pode falar, a gente vive numa democracia, mas desde que você tenha respeito, desde que você respeite o próximo, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, é o que a gente estava falando antes, né? Mas essa questão de cornetar, definitivamente eu não compactuo com nesse sentido, assim, sim, sabe? O Flaco tava vindo bem, é esse mesmo Flaco que fez uma partida absurda na Bolívia. Então, até o que eu coloquei no meu Instagram, eu acho que a gente tem que analisar o ponto fora da curva, tem que ser essa derrota pro Bahia, não a sequência positiva do Palmeiras. Porque eu ouvi muito comentário, tá vendo? Esse é o Palmeiras voltou, esse é o Palmeiras do Bahia. Não, eu não penso desse jeito, acho que o ponto fora da curva foi a derrota pro Bahia, não essa sequência positiva que o Palmeiras tem feito. E um trabalho, e assim, só para finalizar, eu acho que um trabalho tão longevo e tão construído, consistente, regular, não sei, minha opinião, não estou aqui para ditar regra, nada, muito pelo contrário, ensinar ninguém a torcer, mas eu acho que é complicado um trabalho tão positivo do Abel, da comissão e até do elenco ser questionado sempre quando vem uma derrota. Então, assim, será que é justo? Será que as críticas são justas para um time que de 101, 102 jogos perdeu 16 vezes? No ano, a gente tem são 3. 3 derrotas, irmão. De 25 jogos. E assim, 25 às jogos. vezes... É que uma derrota vale a paz mundial também, né? Exato, é foda. Eu sei que foi Não, porque, cara, tem que colocar na Exato, mesa, né? tudo Tem tem que contexto colocar, também. Eu tem entendo contexto. quem critica, porque o Paulista foi foda. Perder pros caras é uma merda. Paz mundial. É uma merda, mas aí a gente tem que ir... O buraco é mais embaixo, o Abel já falava, o Paulista vai ser usado como pré-temporada, o elenco... E ele cumpriu tudo isso, Exatamente. né? E eu achei que ele até deu uma forçada a mais, porque o regulamento do Paulista não ajuda o Palmeiras. Exato. O Palmeiras poderia ter se classificado já com uma certa folga na pontuação geral, mas como todo ano, né? A gente sempre dá azar. Sempre o primeiro, o segundo e o terceiro são os que pontuam mais do que os outros primeiros e segundo em relação na comparação entre os grupos. E aí, o Abel acho que até que forçou um pouco mais por causa da necessidade de passar de fase. Mas aí, cara, o Abel já falou, eu vou usar como teste. E ainda, o pessoal tem que levar em consideração que o Palmeiras, esse ano, foi o ano que foi a maior reformulação da era Abel. Perfeito. Quando eu digo de reformulação, é de troca de jogadores. É isso. O time mudou muito, O time mudou muito. Desde 20 até 24, a base era a mesma. Trocava um ou dois.
no time titular, principalmente. No elenco, às vezes vinha um cara pra compor o elenco, beleza. Mas eram sempre praticamente os mesmos 11. Nesse ano, saiu Dudu, Zé Rafael, aí o menino que já foi titular no Palmeiras em 23, junto com o Zé Rafael. Aí saiu o Rony. Porra, o Rony é o... Cara, o Rony é um dos símbolos da Era Abel. Símbolos, total. Total, assim. É o cara que, mano, o artilheiro da história da Libertadores, enfim. Então, se você for analisar todo esse contexto e aí contrata. Hoje, você vê o time do Palmeiras, metade não era titular do ano passado. Exato. Cara, você vê aqui, hoje o Giai, tudo bem, o Giai já veio ano passado. Você põe Mikael brigando pela titularidade. Chegou, nem começou a temporada com a gente, chegou em fevereiro, né? Sim. Durante a temporada. Eu acho que ele estreia contra o São Bernardo, né? Sim. Ele já estreia no mata-mata. Aí você vê, Emi Martins, mesma coisa, ele não chegou no começo. Exato. E foi criticado antes de chegar. Muitos desses, né? Foram criticados antes mesmo de pisarem, de estarem, serem apresentados. Né? Mas, Kim, você toca num ponto muito interessante, que você vê que é um ciclo que se retroalimenta, porque são vários temas, assuntos, mas sempre volta que a paciência do torcedor é a paciência do... Então, acontece com a reformulação, com o Allianz, com o torcedor que não tem paciência, com o time que está em reformulação. Uma reformulação desse nível, dessa... magnitude dessa grandeza, não existe uma reformulação, uma mudança sem dor, sem incômodo. Não tem como, né? Sim. Principalmente, sobretudo, se são mudanças para melhorar. Né? Não tem como. Você vai mudar, você vai cutucar, você vai... Você tá na tua zona de conforto. Você saindo disso... É doloroso, não tem jeito, perfeito, não tem como. E eu ainda acho que acelerou esse processo, tá? Sim. Eu tava esperando, assim, o time mais encaixado mais lá para julho, né? Junho, julho. Eu acho que o Palmeiras já tem dado respostas positivas desse novo contexto. Sim. Acho que pode, e que o segundo semestre pode ser muito bom, né? Perfeito. Mesmo com a perda do Estevão, né? Que vai ser... Mesmo com a perda Tem do muita Estevão. gente cornetando, mas o time muda quando ele entra, né? Claro. Total, Eu acho que por mais que ele não tá driblando todo mundo fazendo gol, talvez, mas ele é muito diferente, cara. E vai sofrer, vai ser foda pra repor ele. Cara, e quantas vezes o Palmeiras já não passou por isso? Quando perdeu o Hendrick, foi a mesma coisa. Mesma coisa, exato. Perdeu Sofreu Jesus lá atrás. Pô, exato. Jesus a gente demorou pra achar o substituto do Jesus. Quer pegar um cara que a gente demorou muito, Danilo, exatamente. Traz o Aníbal, começou bem. Não, primeiro que no começo, quando ele sai, em 23, o Zé vira 5 e o menino vira 8. Aí no ano seguinte traz o Aníbal que começa bem e cai. Hoje é o M. Exato. Cara, você vê, é reformulação, é normal. É normal. Esse sofrimento, não é mágica. Não é igual FIFA, você coloca lá os cards, liga e joga. Não é assim que funciona. Então, eu sei que é difícil pedir isso, mas a torcida tem que ter paciência, irmão. Não, E eu sei que é duro. Pô, perdeu contra o Bahia. Nossa, a gente... No segundo tempo, perdemos inúmeros gols. No primeiro tempo, o gol do Maurício não pode perder. Não. Mas nitidamente o Maurício ainda tá sem ritmo de jogo. Sim. Eu senti isso. Sim. E mesmo assim, e no final, óbvio, a gente vacilou. Não poderia ter tomado aquele gol. Sim. Na área, eram 2 contra 5 ali, o Palmeiras não poderia ter tomado gol. Mas acontece, irmão. E tem que dar um mérito pro Bahia também, que é um bom time. Também. Pô, o Bahia é super bem treinado, um time chato. Você vê que os caras estão se entrosando. É um time que tá bem na Libertadores também. Né? E o time, assim, ele encaixou contra o Palmeiras, né? Ele encaixou muito contra o Palmeiras, na marcação. Né? Você via que sempre quando o Bahia... o Palmeiras se deslocava para pegar a bola, o Bahia já fazia aquela transição direta e ele sempre ficava em superioridade na pequena área, com alguém, principalmente pelos setores, né? Até mais com o Pulga, né? Que era o Giai, marcando. Então, é o que você falou. Tô com vocês. Tem que dar o mérito também pro adversário. E não é que o Palmeiras jogou mal, tá? Eu também discordo de quem acha que o Palmeiras jogou mal. Não foi óbvio que foi um puta de um jogaço, mas... Exato. Mas foi um bom jogo. Foi abaixo em relação aos outros últimos Se tivesse sido 0x0, teria sido um 0x0 bem legal de ver. Exatamente. Não foi um jogo ruim. Não foi um aquele jogo monótono. 0x0. O jogo contra o Sport, por exemplo, o Palmeiras ganha com aquele pênalti que pra mim não foi um jogo 10 vezes pior, né? Sim. De ver, de assistir. Exato. E aquilo, né? No final do dia, o que condiciona a análise é o resultado. Exato. E não óbvio que dói. Com o Palmeirense tomar o gol no último lance, Palmeiras perdendo mas isso, gols. gente, isso é no Brasil. Exato. Se a gente for pro Corinthians, pro São Paulo, mesma é a mesma coisa. Mesma coisa. Pro Flamengo. O Flamengo até a
até golear o Corinthians, a crítica era que o Palmeiras vai na altitude e ganha. Exato. Felipe Luiz estava sendo questionado. Então, que é uma entendeu? vergonha. Exato. Aí chega o final de semana, o Palmeiras perde, o Flamengo ganha, volta. Aí é a gangorra. Exatamente, exato. Se entra aquele gol do Vitor Roque, ele aberto pela esquerda, qual seria o discurso? Abel é gênio, colocou Exato. o menino na ponta esquerda, fez o gol. Pode até utilizar ele mais aberto pela ponta esquerda. Então, no final, é injusto. O futebol, mas assim, não é no Palmeiras, muito que o Gabi tá falando, não é no Palmeiras. Não. O esporte é injusto, muitas vezes. Né? Nem sempre o melhor ganha, né? Nem sempre quem tem as melhores e lidera as melhores estatísticas ganha. Né? Então, assim, no final, o futebol ele é o recorte da sociedade, né? Sim. Que é utilitária, né? Então, você ganhou, você presta, você perdeu, você não serve mais. Né? Não importa as 7 vitórias consecutivas. É resultadista e memória curta. E memória curta, Nossa, perfeito. Mas aí, tipo, tudo bem, cada um torce do jeito que quiser. Não tem certo e errado, mas cada um tem o seu certo e errado. Mas o importante é a diretoria e o clube e os treinadores, principalmente os jogadores também, terem convicção que o negócio tá certo, entendeu? Perfeito. Eles têm que ter. E a diretoria, eu vejo que tem muita convicção. Tem. O Palmeiras tem. Tipo, não pode ir no oba-oba. Porque, cara, se é o Ramon, mano, foi campeão agora em cima do Palmeiras, no Paulista. Nossa, agora o Corinthians favorito, um dos favoritos pra brigar pelo brasileiro. Exato. Ramon Dias deu um nó tático no Abel. Pode... 3 jogos depois o cara caiu. Cadê a convicção do trabalho? Não existe. Você entende? O Palmeiras já tem essa convicção. Exato. E isso eu acho muito legal. Exato. E por isso que a gente tá ganhando tudo, né? Não tem jeito. Exato. O próprio Ceni, né? Deu nó tático no Abel. Assim, um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. Um dia oscila demais, né? Então não é uma ciência quem decide o jogo ali no gramado são os jogadores. São também, os jogadores, exato. O Palmeiras tomou exatamente. um gol por perda de bola, tava com a posse, volta, perde de novo. Aí um vacilo do Benedetti ali. Mas enfim. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!